Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, seguindo nosso amigo aqui, o Padre Faber, nessa manhã, vamos falar sobre a solicitude pela salvação das almas. E diz aqui, começa a dizer sobre o tema o Padre Faber: eis o terceiro e último instinto dos santos que forma a simpatia entre Jesus e nós. O mundo e os interesses materiais seguem caminhos diferentes dos nossos e só são próprios para nos transviar. Aquilo que vemos produz em nós mais impressão que o que cremos. Contudo, Jesus veio ao mundo para salvar as almas, morreu por elas, foi por elas que derramou o seu preciosíssimo sangue. Os seus interesses prosperam na razão do número de almas que se salvam, e reciprocamente, quantas mais almas se perdem, mais os interesses de Jesus sofrem. Muitas vezes nós ouvimos, todos dizem, não que não seja verdade, que o mais importante é a qualidade do que a quantidade. Isso é verdade. Que adianta ter milhões de pessoas fazendo uma coisa, dentre essas milhões, 3 fazem bem feito. Então a qualidade tem um peso muito mais do que o número. Mas o amor a nosso Senhor, falando de almas, não pensa assim quando se trata de salvação das almas. Porque quando nosso Senhor morreu, Ele morreu por todos. O que isso quer dizer? Que a sua morte pagou a dívida de todos os pecadores. Mas não quer dizer que todos se salvem. Porque é necessário que o preço que Ele pagou por todos e cada um dos mortais, desde Adão até o último que nascer antes da consumação dos séculos, é necessário que se aplique a estas almas. Aí vem o batismo, que é a primeira aplicação da redenção a nossas almas, e os demais sacramentos. A confissão, quando falamos de adultos já, pessoas com uso da razão, e os demais sacramentos. Agora, é lamentável ver, deve ser realmente assustador para a alma que ama a Deus, que tendo todos os homens a possibilidade de salvar, e também é verdade, porque o nosso Deus disse que são poucos os que passam pela porta estreita, então muitos são os que se perdem. Já nos falava esta triste verdade, porque a realidade do homem, os santos padres da igreja, os primeiros 5, 6, 7 séculos da nossa fé, onde havia muito fervor, do tempo dos mártires, depois do tempo dos padres do deserto, os eremitas, muito fervor. E eles diziam o quê? Que eram pouquíssimos os que se salvavam. E tem um livrinho que já falamos em outras ocasiões e recomendo, não para nos assustar, mas para que tenhamos a convicção da seriedade da questão da salvação das almas. Se chama O Pequeno Número dos que se Salvam, escrito por São Leonardo de Porto Maurício, e ele vai dizer a mesma coisa: são pouquíssimos os homens que se salvam. E não vamos dizer que somente aqueles que vão à missa, hein? Mesmo aqueles que vão à missa e que rezam e que praticam a religião, como não fazem como deveriam, estes também, dentre estes, poucos se salvam. E se dentre estes poucos se salvam, o que dizer daqueles que estão longe da prática da religião? Pois então, quando as almas se perdem, se condenam, o que acontece? Nelas não se realizou os interesses de nosso Senhor para ela. E quem ama a Deus realmente fica preocupado com esta triste realidade. Poucos são os que se salvam.
Aí diz aqui o padre Faber, porque nosso Senhor sofre por ver que nestas almas, que Ele pagou tudo, todo o preço, todas suas dívidas, elas não fazem caso deste valor infinito que é a redenção de Deus para ela. E diz aqui, segue dizendo aqui o padre, fora as almas, nada há no mundo que mereça os nossos cuidados. Então esse zelo que já havíamos dito, seguindo o mesmo padre, pela salvação das almas, é estar preocupados com aqueles que não fazem caso da redenção que nosso Senhor deu, mas é necessário que se aplique e elas não estão muito preocupadas com isso. Quem poderá sondar este abismo de horror? Pergunta aqui o padre. Quem poderá pintar ao vivo esta desolação completa, esta miséria incomensurável, estas insuportáveis torturas e esse desespero impotente e furioso? E, sem embargo, Santa Teresa d'Ávila viu as almas dos homens precipitarem-se em multidões pelas portas escancaradas do inferno, como turbilhões de folhas secas que o vento do outono arrasta consigo. E lembremos de Fátima, os pastorzinhos viram muitas almas cair no inferno, muitíssimas, e eles descrevem como uma brisa. Imagine os senhores um sereno que vai caindo milhares de gotículas. Pois então, esta é a quantidade de almas que caem a todo momento no abismo do inferno. Santa Teresa viu como um turbilhão de folhas arrastada pelo vento. É a quantidade de almas que ela viu que também se precipitava no inferno. E os tempos dela não eram dos piores, hein? Ela estava na Espanha, plena Espanha católica, naquele então, e era a realidade, muitíssimas almas que caíam no inferno. Imagine agora, muito mais. E Jesus esteve suspenso na cruz durante 3 horas por cada uma dessas almas perdidas, perdidas para sempre. Então isso é assustador, sim, senhores. Imaginemos esta triste realidade. Deus fez tudo para que elas estivessem no céu e elas fizeram tudo para estar no inferno, no lugar que Deus não quer que estejamos. Não fomos feitos para o inferno, hein? Lembremos das palavras de Nosso Senhor, quando ele disse, ide, malditos, ao fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos. Não foi feito para os homens. Que os homens caiam ali é outra coisa. Estarão em casa alheia. E o pior dos anfitriões, o demônio vai judiar delas para sempre. E por quê? Porque elas não fizeram caso da redenção que nosso Senhor deu para as suas almas. E todas poderiam estar agora brilhando puras e radiosas no reino dos céus, entre os serafins, querubins e demais anjos, entre os santos e todos os bem-aventurados, e vão para o inferno porque quiseram. Por isso é uma loucura, loucura mesmo isso, de não se fazer caso ao nosso Senhor. E quem sabe se elas nos amaram e nós a elas neste mundo, sendo muito dignas desse amor por muitos motivos, seriam generosas, boas, dedicadas, nos amaram, mas amaram o mundo, deixaram-se subjugar pelas suas paixões, quase sem darem por isso, crucificaram de novo nosso Senhor, e agora ei-las perdidas, perdidas para toda a eternidade. Então, que adiantou a longa vida, a prosperidade, as alegrias, seus bons empregos, bom nome, status, suas viagens, seus livros lidos, seu conhecimento exímio, para estar num lugar que é o lixo do lixo, chamado inferno. Por que estranhar que os servos de Jesus tenham solicitude pela salvação das almas que o próprio Jesus tanto amou? Pois então, o interesse e a preocupação
com as almas que estão no caminho da perdição, é justamente o fundamento, a razão é por quê? Porque Jesus ama elas, nosso Senhor as ama, e por isso nós nos preocupamos com todos aqueles que Deus ama. Os pecadores, alguma santa, peço perdão por não me lembrar o nome dela nesse momento, nosso Senhor disse que quando alguém desejasse muitas graças, rezasse pelos pecadores. É o alvo das preocupações de nosso Senhor, do coração de nosso Senhor no céu, os pecadores, porque se morrem como tais, estarão perdidos para sempre. É isto que explica o seu zelo pelas missões, pelo ensino, pela fundação de comunidades religiosas, pelos retiros, pelas indulgências e pelos jubileus. Aí aqui o padre já vai mostrar também as almas do purgatório, que é verdade que elas estão salvas, hein? Do purgatório é impossível cair no inferno, impossível. A sentença da alma do purgatório é a salvação, mas elas estão ali sendo purificadas num fogo que é o mesmo fogo do inferno, em lugares distintos. Uma coisa é o lugar do inferno, que é lá nas profundezas mesmo, e outra coisa é o lugar do purgatório, mas é a mesma chama. Que estão lá talvez por 3, 4, 5 mil anos, segundo o decreto da justiça de Deus, e nosso Senhor deixa a condição: se alguém rezar por vocês lá na terra, eu abrevio o seu purgatório. Então tem almas, vamos pensar nos nossos, que estão ali, nossa tataravó, bisavó, e daí para trás, lá dezenas de anos no purgatório, e não tem um neto que reze por ela. Também essas almas sofrem, e nosso Senhor sofre porque o descaso dos mortais para com os vivos, os pecadores, é imenso, e o descaso com aqueles que já partiram para a eternidade também é imenso. Nós vemos que, graças a Deus e à Santa Igreja, existe o dia 2 de novembro, que é o dia de rezar pelos mortos, que neste país, graças a Deus, é feriado. O que as pessoas vão fazer no 2 de novembro? Vão para a praia, vão passear, zanzar por este mundo e conquistar o inferno. E os defuntos, esquecidos, a terça parte, a daí para menos, dos mortais que vão ao cemitério depois de um ano sem pisar ali, vão deixar uma flor, talvez, uma vela, uma Ave Maria a pressas, e até o 2 de novembro do ano que vem, se Deus assim o permitir. E a Igreja sempre foi zelosa pela salvação das almas. Por isso as missões, a todas as práticas que a Igreja faz neste mundo, é para dar glória a Deus. O culto, a Santa Missa, a liturgia, glória a Deus. Mas também para salvar as almas. E não faltaram homens incansáveis em pregar o Evangelho. Nós somos fruto de uma missão, hein? Um dia foi um jesuíta que deixou a Europa, entrou neste mundo que era o reino do demônio pela ignorância de Deus, no tempo que os portugueses pisaram aqui, e batizaram índio por índio, até que o nome de nosso Senhor foi exaltado por causa das missões que foram implantadas pelo zelo que a Igreja tem pela salvação das almas. Tem 1000 projetos em mente, se não os podem levar à prática, oram, não se ocupam quase de mais nada das almas, tudo as almas sacrificam. Poucos se importam com os ultrajes que sofrem, nem com as contrariedades que se expõem. Pertencem inteiramente às almas, nada os faz desistir. Não se deixam esmorecer quando não vêm logo com que tesouros, com que homens podem contar para os ajudarem na execução dos seus piedosos intuitos, mas consola-se em pensar que toda obra que tem por objeto as almas é uma obra por si só completa, por todo o tempo que dure, pois propagar os efeitos da graça e os méritos do precioso sangue é coisa excelente em si mesma e abençoada por Deus.
Esta foi a prática de todos aqueles que rezam, mas não viram de uma hora para outra o mundo ficar católico. Mas sabe que ao rezar pelos pecadores, algum deles neste mundo vai se converter, porque sabe que não é em vão a aplicação da oração para alguém. Isso é um consolo para o sacerdote, hein? Eu falo, 10 anos de sacerdócio podemos falar a respeito. Muitas vezes nós não vemos a obra da graça assim com os olhos nus e míopes, mas Deus faz maravilhas nas almas que às vezes é melhor não ver, não? Os segredos de Deus, Deus no segredo faz muito mais do que a olhos nus podemos observar. E quando observamos, é porque Deus já fez proezas e maravilhas, que transborda ao exterior. Mas quantos, e é muito prazeroso saber que por Deus ter chamado, quantas vezes no hospital você vai visitar um doente e de repente está ali alguém que há anos não via um sacerdote, há anos não sabia, nem dizia Ave Maria nenhuma, estava tudo para o demônio ter engolido e via a batina passar, padre, quero me confessar. E foi a confissão derradeira que lhe abriu as portas da eternidade. Confesso que é magnífico ver isso. É prazerosíssimo de saber que, fez a vida inteira tudo para estar no quinto dos infernos e arrancamos das goelas de Satanás uma alma e entronizamos no paraíso. Isso é magnífico, hein? Fazer o diabo vomitar almas é realmente magnífico. E por que às vezes nós conseguimos esta graça? Porque alguém em algum lugar do canto rezou por um pecador e justamente foi aquele atingido em cheio pelas preces devotas de alguém que ama a Deus e não quer que as almas que Deus pagou caro se percam. Então rezem pelos pecadores sempre. Os senhores às vezes não veem, mas as graças se aplicam, sim Senhor, e muitos se salvam por uma oração devota feita por alguém que está em agonia neste momento. Aí o padre vai dizer aqui que poderia se dizer muito, muito, muito pela glória de Deus, escrever-se livros, mas fica claro para quem já conhece os interesses de Nosso Senhor, que temos visto nesta visita, que é o interesse de Nosso Senhor, é a salvação das almas para aumentar a glória do seu eterno Pai. Então as almas que amam Nosso Senhor carregam consigo as preocupações de Nosso Senhor, então isso não precisa de um livro não, fica mais que claro que nós devemos fazer de tudo para salvar as almas. Aí ele vai contar uma história que havia um jesuíta, um sacerdote muito piedoso, muito temeroso de Deus. E este sacerdote, ele tinha um costume muito santo de oferecer todas as suas indulgências pelas almas do purgatório. Mas certo dia, este padre ficou com uma dúvida. Eu ofereço para as almas do purgatório que estão abandonadas, ou ofereço pelas almas do purgatório que estão na porta do céu e só falta uma indulgência para saírem do purgatório? Eu creio que muitos já pensaram nesta possibilidade. Ou socorrer as que estão lá no fundo das chamas do purgatório, ou aquelas que estão na porta, porque a indulgência vai levá-las ao céu e temos mais um bem-aventurado no paraíso. Pois então, rezando com essa dúvida, aí ele teve uma luz do céu e ele tomou a seguinte decisão: rezar por aquelas que estavam menos tempo no purgatório. Aí pareceria assim um simplismo, mas sabe qual foi a razão? Por quê? Porque ele sabia que aquelas almas estavam sedentas de Deus, ele sabia, e só faltava aquela indulgência para ver a Deus. E assim, oferecendo essa indulgência, essas almas estariam no final, no termo da sua viagem, que é ver a Deus. Então, ele foi muito acertado nisso.
E nosso Senhor lhe aprovou por ele rezar mais pelas que estão na porta do paraíso, no alto purgatório, chamado assim por alguns, do que por aqueles que estavam lá, longe ainda de sair do purgatório. Mas outros santos faziam o contrário, rezavam mais pelas almas que estavam lá esquecidas no purgatório que as que estavam na porta do purgatório. Por exemplo, São Vicente Ferrer. E se não faltar aqui também a irmã Francisca do Santíssimo Sacramento, que era uma irmã carmelita, e outros santos que tinham uma devoção especial pelas almas abandonadas. E porque Deus, quando nós amamos a nosso Senhor, quando nós nos preocupamos com os interesses de nosso Senhor suscita tudo o que é necessário para o cumprimento da sua divina vontade. Então, esse jesuíta foi iluminado por Deus para tirar as almas que estavam perto do céu, e Deus também suscitou ao mesmo tempo almas para rezar por aquelas que estavam longe do paraíso, no mais profundo do purgatório. Então, queridas almas, vemos assim que tudo que Deus ilumina as almas que o amam só pode concorrer para o bem daqueles que Deus tem em vista salvá-los. Tanto as almas do profundo purgatório, como aquelas que estão na porta do céu, como o mais pecador perdido na face da terra, e aquele doente agonizante que está meio aflito e não foi tão pecador assim, mas bom, terá alguém que o socorra, e todos os que estão sofrendo encontrarão socorro, porque os que amam a Deus farão tudo para socorrer cada um em suas necessidades. Então, estimadas almas, peçamos a nosso Senhor este grande interesse pela salvação das almas. E eu digo também, como havíamos principiado esse sermão e concluímos no número também, quanto mais almas conhecerem e amarem a nosso Senhor, mais glória nós daremos a Deus. Então, às vezes é um consolo, não tiro a verdade e repito que é melhor a qualidade do que a quantidade. Mas falando da glória de Deus, nós temos que ter uma santa ambição, muitas almas e as melhores todas elas para nosso Senhor. Isso sim corresponde com a generosidade do coração de Jesus que se entregou na cruz por todos. Então, peçamos a nosso Senhor esta santa ambição de querer salvar todas as almas que pudermos, por nosso amor a Deus e nossas orações devotas. Que Nossa Senhora nos conceda esta graça e os santos de nossa devoção intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.